A tabela periódica é a ferramenta mais preciosa que os químicos têm para organizar a informação química. Sem ela, a química seria caótica, uma grande confusão de informação aparentemente sem nexo. O que faz a tabela periódica algo tão valioso é que ela pode ser usada como ferramenta de previsão. Se dá para prever muita coisa sobre o comportamento químico de um elemento se sabermos onde ele está localizado na tabela periódica. Cada elemento é representado por um quadrado com o símbolo químico de uma ou duas letras na tabela periódica. A maioria dos símbolos dos elementos vem de seus nomes em inglês, mas alguns vêm de outras línguas. Por exemplo, a prata é a G da palavra argento em latim. O símbolo para chumbo é Pb, do latim plumba. Acima do símbolo químico está o número atômico do elemento, e abaixo do símbolo se encontra o nome completo do elemento e sua massa atômica. A maioria dos elementos são metais, e eles podem ser encontrados no meio e à esquerda da tabela periódica. Elementos metálicos são tipicamente brilhosos e bons condutores de calor e eletricidade. Ametais são encontrados na parte superior à direita da tabela, exceto o hidrogênio, que fica do lado esquerdo e é ametal. Os ametais são geralmente opacos e não são bons condutores de calor e eletricidade. A linha divisória entre metais e ametais é mostrada em forma de grossos degraus na tabela periódica. Os elementos encontrados de ambos os lados desses degraus são chamados de metalóides e têm propriedades que se encaixam entre metais e ametais. Percebam que os átomos são mostrados em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Cada elemento tem o seu número atômico único, isso é, o número de prótons no núcleo do átomo. Por que os elementos estão organizados em linhas ou colunas? Por que não colocamos os elementos em uma longa lista? Quando organizamos os elementos por número atômico, surge um padrão. Há uma certa repetição de certas características. Por exemplo, de vez em quando, um gás inerte aparece, e ao seu lado estará um elemento que reage violentamente à água. Essa repetição periódica é conhecida como lei periódica. Esta é a base para a organização dos elementos da tabela periódica em coluna. Uma coluna vertical de elementos é chamada de grupos ou família. Os elementos de um mesmo grupo têm propriedades semelhantes. Sabemos que é assim, pois eles têm semelhantes números de elétrons na camada de valência. Há 7 linhas horizontais na tabela periódica. Essas linhas são chamadas de período. Cada linha corresponde a diferentes níveis de camadas eletrônicas. Os dois grupos à esquerda são metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Os orbitais S na camada externa do átomo estão sendo preenchidos. Ao lado direito existe um bloco de 6 colunas. Estes elementos têm suas camadas orbitais P sendo preenchidas. Notem que à extrema direita estão os gases nobres, que têm as camadas de valência cheias. No meio há um bloco de 10 colunas, os metais de transição. Nestes elementos, as camadas orbitais D estão sendo preenchidas. Os asteriscos nos levam à parte de baixo da tabela periódica, onde se encontram 2 linhas de 14 colunas, os metais de transição interno, também conhecidos como lantanoides e actinoides. Esses elementos têm as camadas orbitais F sendo preenchidas. Os grupos da tabela periódica foram numerados de várias maneiras através dos anos. Dependendo da tabela periódica que usarmos, é possível ter 1, 2 ou 3 sistemas diferentes de numeração de grupos. Podemos encontrar grupos marcados por algarismos romanos e As e Bs. Esse sistema foi popular na América do Norte e na Europa. Infelizmente, as designações eram um tanto quanto arbitrárias. Na América do Norte, o grupo A era composto dos blocos S e P, conhecidos como elementos representativos, e os grupos B eram o bloco de D, os metais de transição. Enquanto na Europa os grupos A ficavam à esquerda e os grupos B à direita, em ambos sistemas havia um grupo tríplice chamado de algarismo romano 8. Para acabar com toda essa confusão, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e o PAC, propôs um sistema que numera os grupos de 1 a 18, sem As e sem Bs. Este é um dos exemplos do refinamento que mudaram a tabela periódica, através dos anos, quando aconteceram novas descobertas e os químicos chegaram a um consenso de como apresentar essas novas informações. É possível nem reconhecer as primeiras tabelas periódicas. Menos de 10 elementos haviam sido descobertos até metade de 1800. Ainda nem sabiam sobre os gases nobres. Neste ponto, ainda não havia uma forma única de listagem dos elementos que pudesse ajudar os químicos de alguma maneira. Por exemplo, listar os elementos por ordem de descobrimento não dizia nada sobre o seu comportamento químico. Portanto, esse tipo de listagem não seria inútil como ferramenta de previsão.
Essa era a situação atual quando o químico Dmitry Mendeleev viu a tabela periódica em 1869. O russo teve a ideia de listar os elementos por ordem crescente de massa atômica, e de forma quase simultânea, Luther Meyer publicou um sistema quase idêntico de classificação de elementos na Alemanha. Geralmente o crédito é dado a Mendeleev, pois ele devotou imenso tempo e esforço implementando esse sistema e fazendo com que fosse aceito. Mendeleev insistiu que elementos de propriedades similares fossem listados juntos, e por conta disso, alguns buracos em sua tabela. Mendeleev propôs de forma muito corajosa a existência de números de elementos que ainda não haviam sido encontrados, e que um dia preencheria esses buracos. Ele os nomeou pela sua posição na tabela. Por exemplo, o elemento proposto Ec-alumínio existiria abaixo do alumínio, e Ec-silicon abaixo do silício. Alguns anos depois, esses elementos foram encontrados e suas características se assemelhavam muito com as características previstas por Mendeleev. Esta foi uma prova cabal da utilidade da tabela periódica de Mendeleev como instrumento de previsão, algo que os químicos até então não tinham. Em 1913, o físico inglês Henry Moseley fez uma modificação importante na tabela periódica. Moseley, que foi membro de um importante grupo de pesquisa, estava investigando os elementos metálicos como raio-x e medindo o comprimento das ondas das emissões de raio-x. Cada elemento dava resultado diferente. Moseley criou uma relação matemática entre o comprimento das ondas de raio-x produzidas pelos diferentes elementos e seus números atômicos, que aumentavam um para cada elemento. Moseley sugeriu que o número atômico era mais importante para determinar o comportamento químico do elemento do que a massa atômica, como se acreditava antes. Moseley reorganizou os elementos da tabela periódica por ordem crescente de número atômico em vez de massa atômica. Isto acabou resolvendo algumas inconsistências da tabela de Mendeleev. Por exemplo, o argônio tem uma massa atômica maior que a do potássio, mas um número atômico menor. Assim como Mendeleev, Moseley deixou buracos na tabela periódica, onde ele propôs que outros elementos ainda não descobertos se encaixariam. Esses buracos incluíam os números atômicos 43, 61, 72 e 75. Os elementos ainda não existentes propostos por Moseley e muitos outros foram descobertos. Há 92 elementos que ocorrem naturalmente, e vários elementos não encontrados na natureza que foram sintetizados. Estamos ficando sem espaços para colocar novos elementos. Talvez tenhamos que expandir a tabela periódica daqui a algum tempo.